Olá a todos, eu sou Antônio Corrêa, sou superintendente de Vigilância e Saúde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando esse nosso trabalho na mostra. E esse trabalho é intitulado Aplicação da técnica de mapas dinâmicos para estudo da epidemia Covid em Rio Grande. Os nossos objetivos, na realidade, foi desenvolver e aplicar tecnologia de informação espacial, né, para o monitoramento da epidemia do SARS-CoV-2 em Rio Grande. Né? Esse foi o nosso objetivo principal com esse trabalho. Bom, aqui nós vamos apresentar o banco de dados espaciais. Esses bancos de dados espaciais foi criado, né, a partir da necessidade, né, de se ter a informação para depois ser jogado na nossa codificação. Aqui nós temos um exemplo de geocodificação, ou seja, naquela tabela da esquerda a gente pode ver que é o endereço que foi captado a partir daquelas informações daquela tabela. Esses endereços são geocodificados, né? E a partir dessa geocodificação pelo sistema se obtém a latitude e a longitude. A partir desses dados, eles são colocados no sistema e gera um ponto ali de georreferenciado. No processo de geocodificação, é um processo em que o sistema rastreia esse endereço e verifica, transforma esse endereço numa coordenada. Mas isso só vai ser possível se a representação do teu endereço for efetivamente uma rua que existe, o nome escrito de forma correta. Aqui houve, a partir daqueles dados, né, daquela geocodificação, se utilizou o QGIS, né, para quê? Para que tivesse uma área de cartográfica, né, que a gente sabe que o QGIS tem uma área cartográfica, e uma área de banco de dados, que são aqueles dados de endereço, de bairro, de localidade. Né. Esse ambiente, só para a gente citar, depois eu acho que é muito importante entender, trata-se de um software livre, um software disponível para utilização gratuita, né? Basta fazer o download dele da internet, e a alimentação dos dados também ela é bem simples, sabe? Não tem nenhum tipo de procedimento mais complexo, é um programa bastante amigável. Então aqui nós temos, a partir daqueles dados, pode-se criar um mapa dinâmico de casos, né? E a gente vê ali cada ponto, né, vermelho que vai aparecer no mapa significa que naquele período houve um caso positivo identificado para o Covid. Como uma forma de exibição assim, do resultado, a gente optou por acender esse ponto num primeiro momento, vocês vão ver ele com a cor vermelhinha, logo ele vai permanecer vermelho por um período de 10 dias, que representa o caso de aquela pessoa estar contaminada com vírus ativo, inclusive com potencial de propagar a doença, e ela vai ficar amarelinha naquela posição, em cima do mapa, e não vai sair mais. Então isso permite a gente ter, ao longo do tempo, uma ideia da extensão da epidemia, e além disso enxergar instantaneamente naquele dia como é que estão os casos positivos. Tá? Isso para a equipe da Vigilância e Saúde que vai fazer as análises desses mapas é muito importante. Aqui é uma outra forma de representação. Naquela representação inicial eu via os pontinhos representando os casos. Aqui o sistema contabiliza a densidade de casos na área do município. Então ele analisa espacialmente, dentro de posições ao longo de toda a área urbana do município, o número de casos que eu tenho dentro daquela micro-região. E ele monta o que a gente chama de um mapa de calor. Então vamos colocar em movimento. É o mesmo dado, só que visualizado de uma forma diferente. A gente montou aqui só para ficar mais rápido, né? Essa visualização é a cada 15 dias. Então a gente consegue perceber, no primeiro momento, né, a gente percebe que são surtos isolados e em determinadas condições a gente percebe a disseminação desses núcleos, eles se propagando pela cidade inteira. Em outros momentos... Isso é fundamental até para a tomada de decisões e de medidas, né? Quando se vê um caso, como o professor falou, de
de mais escuro ali, aquela área seria ali um provável surto, né, naquela região. Já que tem esses 3 mapas que eu acho importante salientar, que a gente recortou das nossas análises, né, ali na esquerda ali, onde está escrito quarta secção da Barra, né, que é bem aqui no canto, né, a gente pode olhar que essa região é uma região tipicamente de moradias de pescadores, né, do nosso município, e isso aconteceu por quê? Esse aumento de casos que foi um surto. Quando a gente identificou ali, a gente foi no local para verificar o que estava acontecendo. O que acontecia é que muitas embarcações de pesca que envolve o Rio Grande também envolve Santa Catarina, né, que são barcos de pesca que se deslocam de Santa Catarina para cá, já com alguns casos positivos nessas embarcações, e quando o pescador de Rio Grande embarcava, ao retornar dessa pesca, ele também retornava contaminado. Ao retornar para suas residências, ele contaminava aquelas pessoas da família e o entorno. Então houve um surto, foi praticamente um primeiro surto grande que ocorreu em Rio Grande, isso foi em maio de 2020, e rapidamente, com esses dados, a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica conseguiu fazer um trabalho no bairro, e isso gerou até mesmo um decreto municipal com relação às condutas da pesca, né, com relação ao Covid. Aqui tem os estudos complementares que foram feitos, né, vários estudos, mas a gente resolveu ressaltar esses aqui, né, que seriam contágio em condomínios, né, que tem como ver, né, a partir, né, professor, do sistema, nós podemos observar que 1.864 casos positivos foram em condomínios. Isso. Aqui nessa outra imagem da direita, a gente pode ver que, no caso, é um surto, né, que está bem localizado, um surto que se identificou a partir desse mapeamento, e nós vimos que naquela localidade ali, naquele endereço, era uma LPI, uma instituição de longa permanência de idosos, onde se identificou, né, que tinha um surto. Em Rio Grande, em LPIs, foram 146 casos positivos nos idosos, né? E aqui nesse outro mapa, na esquerda, nós podemos ver ali que naquele ponto ali onde está bem marcado é a nossa pérgola, ou seja, é a penitenciária estadual de Rio Grande, onde teve um surto com 165 casos positivos. E também pode-se ver ali pela imagem que foi identificado esse surto, e rapidamente, né, se entrou todo o sistema de saúde. Nós tentamos verificar um nexo causal, um nexo de contaminação domiciliar, ou seja, verificar do total de casos que se tem em Rio Grande, e até o momento dessa análise que a gente fez eram 22 mil casos, desse conjunto, quantos nós poderíamos selecionar que tinham nexo causal de contaminação domiciliar? No total, nós rodamos o algoritmo, detectamos que 6.145 casos em Rio Grande tiveram esse nexo causal. Eu acho importante isso que o professor relatou, até porque esses dados, né, geraram uma questão de divulgação, né, e principalmente campanhas pela Secretaria de Saúde, para que não adianta só ir para casa, né, se resguardar, fazer a quarentena em casa, se não utilizar as medidas dentro da própria residência, porque isso mostra que praticamente as pessoas, algumas foram para a residência, não tiveram esses cuidados e a partir daí contaminaram o restante da família, né? A gente percebe que as ferramentas estão hoje disponíveis gratuitamente, são ferramentas no conceito de software livre. Isso que é importante, né? Porque eu acho que nessa amostra que a gente está participando, né, qualquer município, né, vamos dizer, do Rio Grande do Sul, poderá utilizar essas ferramentas de maneira adequada. O que vai precisar, né? Ter essas ferramentas e ter pessoas qualificadas para que coloquem essas ferramentas na prática. Nossa. Outra parte que eu acho importante, professor, é a parte do caráter educativo, né? Por quê? Porque esses mapas, quando se fala num gráfico ou se fala às vezes em números, né, em tabelas, para a população,
não é tão representativo assim, não demonstra às vezes o real entendimento da população. Mas quando se divulgava esses mapas periodicamente, né, e a população via que na região que ela estava morando tinha um grande número de casos, se tinha uma melhor manifestação até mesmo de ajuda, né, da própria população para que se tomasse as medidas necessárias para que aquela região minimizasse. E deixamos aqui os nossos contatos para qualquer questionamento, para qualquer situação que ache que é interessante entrar em contato. E se o pessoal também quiser ter acesso a algumas das bases de dados que a gente tem disponível para fazer estudos epidemiológicos, está à disposição.